Olá, pessoal. Aqui é Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Dessa vez receber uma pessoa muito especial, uma visão muito interessante do mundo. Aliás, uma visão que se reflete na vida dela, no currículo dela. Estou falando de Ana Pessoa, uma jornalista que já trabalhou no Globo, Veja e outras mídias, mas que hoje é uma empresária de TI em Singapura, né? Ou seja, ela tem um afastamento necessário para um bom bate-papo aqui para a gente conversar um pouco de como é que as pessoas estão de ponta cabeça em relação a nós, ver como é que nós estamos colocando o país de ponta cabeça aqui desse lado do mundo. Ela costuma dizer que ela está lá do futuro, vendo o que a gente está fazendo, que eles realmente estão 11 horas na nossa frente, mas eu trouxe ela aqui para a gente conversar um pouco sobre um pouco de tecnologia dessa startup, de uma pessoa que resolveu fazer uma startup do outro lado do mundo e de lá observando aqui o nosso belo traquejo aqui da nossa pandemia no meio dessa crise toda. Ana, é um prazer receber você aqui. Eu fiquei até surpreso de você aceitar esse convite para vir falar aqui, vir bater um papo. O Papo Net é isso, é um bate-papo informal, é uma forma leve da gente trazer informação sobre comportamento e tecnologia. Tá? E me diga uma coisa, como é que você está vendo daí a sua pátria amada, Brasil, passando por esse perrengue todo aqui, no meio desse perrengue todo que é global, né? Porque eu acho que até Singapura também tem lá seus perrengues nesse momento. Tem suas particularidades. Olha, o Brasil, a mídia aqui é muito particular, porque foi um país criado com uma certa ojeriza à mídia. E um certo... A história de Singapura é bem isso mesmo. Então, tem até um capítulo do Founding Father aqui, né, do fundador, que ele discorre sobre a relação dele com a mídia. É muito estranha, eu diria, porque ele processou a revista Time. A revista Time fez uma vez uma matéria falando mal de Singapura, ele literalmente botou advogado dos Estados Unidos atrás da Time, aí a Time falou, a gente não vai voltar atrás, a gente não vai dar errata da mesma quantidade que foi escrito, ou seja, uma matéria de 10 páginas, a gente não vai te dar 10 páginas. Ele falou, então tá bom, então vocês não podem vender a Time em Singapura. Olha. E aí foi um impasse, porque a Time precisava vender em Singapura, um mercado pequeno, mas ele não podia abrir mão desse mercado. E aí ficou uma briga e a Time teve que recuar. Ela não deu a errata de 10 páginas, mas ela teve que pedir desculpa e ele republicou. Então é um país que tem uma relação muito estranha, muito única com a mídia. E aí você me perguntando como é que está a percepção, um país que foi colonizado pela Inglaterra. Então as influências que chegam aqui nesse lado da Ásia são inglesas, né? Eles são torcedores loucos do Manchester United, por exemplo. É muito engraçado, porque aqui eles vão pro bar ver Manchester United. Você vê aquele tanto de gente, o olhinho puxado, gritando. Eu falo, gente, que povo louco. Manchester United nem tá valendo esse tanto, né, ultimamente. Mas aí, então, assim, chega muita coisa do The Guardian, chega muita The Independent, então chega notícia replicada na Inglaterra. Mas aí eu fiz uma busca no jornal principal daqui, que chama Straits Times, e aí quando você coloca lá na busca Brasil, eu vou literalmente ler para você o que aparece, tá? Brasil President, Brasil Singapore, Fire in Amazon, Brasil Football, Fake News. Então são esses os tópicos que aparecem, são 5 tópicos que vai do presidente, das relações Brasil-Singapura, da Amazônia para o futebol, para fake news. Houve um tempo em que... Olha, é um belo resumo. E houve um tempo que a Bossa Nova entrava, né? Então eu fico pensando que talvez a Bossa Nova tenha cedido espaço para o fake news, né? Porque o futebol sempre esteve, o presidente, de uma certa forma, entrava ali, relações dos dois países, Amazônia... Ok, mas fake news roubou a bossa nova da nossa... Nada sobre o Rio de Janeiro. Geralmente eu imagino que no resto do mundo, quando se procura Brasil, se vê Rio, né? Não, e mais engraçado, as 3 principais notícias que aparecem hoje são: Brasil passa a Inglaterra, passa a Britain, com a terceira maior quantidade de casos do vírus, uma matéria do Rio sobre o Bolsonaro depois, para
Bolsonaro querendo voltar tudo ao normal, querendo voltar à vida normal, e depois São Paulo. Ele mantém essa posição militarista de vamos enfrentar o inimigo desde o começo, né? Ele é um maluco nesse ponto, mas... Ele é. E aí a outra sobre São Paulo. Não sei se felizmente ou infelizmente ele foi completamente anulado, né? Nem prefeito precisa seguir o que ele fala mais. Mas é muito triste, né? Porque a gente está no momento... muito triste. A gente não tem unidade nacional, né? Esse é o grande problema que nós temos aqui. E as notícias que a gente tem são de vírus. Então, vamos lá. A notícia do mundo é vírus. Não está mudando o assunto. Mas as nossas, nenhuma notícia nossa é boa. Então, você não tem nenhuma informação sobre nossa rede de saúde, nossa pesquisa, nossa nada. E aí, brincando com a bossa nova, né? Nem a bossa nova a gente tem mais. E futebol tá ali, né? Fica ali meio que vai falar, ok, Brasil, futebol. Mas o Brasil esteve aqui jogando há cerca de um ano contra a Nigéria. E foi um vexame, e foi a primeira vez que eu vi no estádio aqui as pessoas... Primeiro é o seguinte, não lotou o estádio, uma coisa que me surpreendeu, porque o Brasil, eu ainda, naive, achava que, uau, nós somos incríveis, nós suportamos o estádio, tiveram que trocar os assentos no lugar, ou seja, quem comprou o ingresso mais barato teve que ir para baixo, para os lugares mais caros, para a televisão poder mostrar um pouco. Para encher o quadro da TV, né? E foram vaiados os jogadores. Foram vaiados e o Neymar saiu rapidinho de fino, falou que estava lá machucado e jogou 15 minutos e se mandou. Parece um comportamento recorrente do Neymar, né? Quando ele fica meio pressionado, ele quebra alguma coisa. Não parece muito com o que a gente está vivendo? Você está perguntando as notícias, né? Quer dizer, de resilientes, de criativos, de meio malucos, latinos, temperamentais, nós passamos a ser uns desistentes, passamos a ser, assim, exemplo do que está dando errado. Eu viria hoje, talvez, acho que as notícias da Índia, que passou a China, talvez fossem mais interessantes, mas o Brasil aparece. E notícias talvez da África, país da África, como a própria Nigéria, que começa a ter graves casos de corona. Não, é o Brasil, e como se fosse uma corrida, o Brasil está chegando lá em primeiro lugar, está em terceiro. A gente tá... eu estive vendo algumas curvas comparativas do Brasil com Itália, com Espanha, até com os Estados Unidos, né? E todas as curvas estão descendentes já nesses países. E a nossa está direto, virou um foguete, né? A gente está indo para a Lua. É impressionante. A nossa curva não achata, né? Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente não está achatando a curva, a gente está chateando, né? Porque a gente já está com 60 dias de isolamento, né? Nós aqui, em especial eu aqui estou em São Paulo, que é o epicentro, mesmo que o Brasil volte, sei lá, em 30 dias, em 15 dias, hein? São Paulo vai ser o último a voltar, né? São Paulo provavelmente vai estar o último na fila do pão, aí não tem jeito, né? E é engraçado que parece que nada do que o governo... E detalhe, né? Somos um país continental, mas, no entanto, as decisões são locais, né? Inclusive o STF determinou que as decisões sejam locais, independentes. Que maluquice é essa? O Pacto Federativo foi para o espaço aqui no Brasil, né? Quem manda é prefeito aqui. E aí não está resolvendo, né? Porque aí o prefeito faz um rodízio que não dá certo, depois faz um bloqueio que para a cidade, para inclusive as ambulâncias que estavam indo para os hospitais, ele consegue parar todo mundo. Só decisões desastradas, e não é nem questão partidária, né? Não é o governo municipal, estadual, todos, né? O Ceará, que tem um governo de esquerda, a Amazônia, que tem um outro governo, com outra linha, São Paulo, que tem um outro partido no poder. Ou seja, não é questão ideológica, né? É uma questão de competência mesmo. Os caras eles não estão conseguindo mobilizar a população para isso, né? Nós não estamos mobilizando a população. A população não está reagindo, essa que é a verdade. Eu acho que esse é no ponto, né? Assim, o que me surpreende daqui tudo bem, a gente ouviu panelinhas batendo por aí, mas
Mas, e gente tocando, né? Imitando italiano, tocando na varanda gourmet. Sim, Mas e aí? Né? Mas e aí? Porque as pessoas estão morrendo. E sim. todo mundo lotou o ônibus em São Paulo e tudo certo. E aí vamos de volta para o rodízio, É, gente. Ó, não deu certo. Então, assim, eu sei que é difícil nesse momento reagir, porque você não pode ir para a rua, você não sim, pode. Mas não é possível que a gente aceite tudo sim. calado, né? Não, e Então, assim, do tem umas ponto decisões malucas aqui, né? A gente teve, por exemplo, o fato dos trens que você citou. 80% do movimento de transporte público caiu em São Paulo com o confinamento. É quase um lockdown isso, né? É praticamente um lockdown. Só não pararam, né? Só simplesmente não pararam os trens e os ônibus. Mas 80%, ou seja, 20% que ainda ficaram transitando em São Paulo, ainda é 1.200.000 pessoas transitando em São Paulo, né? Ainda é uma cidade inteira, uma grande cidade, né? Ou seja, nós temos... esse pessoal continua exposto. E aí eles fazem um rodízio maluco aqui e joga mais gente ainda. E o mais engraçado, esse é o ponto que eu não consigo explicar. Quando eles caíram 80% movimento. o movimento, as empresas de transporte público reduziram a frota em 80% também. Ou seja, manteve o mesmo aglomeração, desculpe, a mesma aglomeração no Sabe por transporte, quê? ou até pior, ficou até pior, porque aumentou o Mas você intervalo sabe de por trens e quê? tudo mais. São decisões extremamente desastradas, que só pioram a situação, não melhoram a situação. Pois é, mas aí eu acho que eu posso explicar com o povo da Terra do Amanhã, tá? Assim, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com Singapura. Singapura tem 5 milhões de habitantes, quase 6. Então, Singapura é uma São Paulo, não a grande São Paulo. Ou talvez dos Belo Horizontes. É, Singapura, o que aconteceu? Esse povo aqui viveu a SARS. Esse povo aqui não é de primeira viagem. é verdade, é Então, verdade. assim que a coisa começou a ficar feia, começou a realmente, olha, a China está Acendeu o assim. alerta, né? Eles lembraram da SARS, né? Eles começaram o que eles chamam de circuit breaker. E Sim. aí vai fazer 2 meses no dia 1º de junho. Então, o que acontece? É todo mundo em casa. Parou. Só que o que o Brasil não tem, que eles tiveram, é o seguinte: o governo já chegou com um pacote. Primeira coisa, na primeira semana de gente, ó, vamos começar a mexer na vida da população, o primeiro-ministro e os principais ministros que formaram um ministério especial para cuidar do vírus, eles anunciaram que eles estavam cortando 3 meses de salário deles. Foi a primeira coisa que eles anunciaram. É Eu achei outro isso uma mundo. loucura. Eu achei Literalmente é outro mundo. loucura. Eu falei, gente, olha que povo doido. Eles começam cortando o próprio salário. Esse povo não pensa. Da onde eu venho, não faz isso nunca. Porque se não fizer isso, eles não têm credibilidade para pedir nada para o povo. Então, assim, eles fizeram isso. E aí, para tudo. Mas o para tudo foi esquematizado de maneira que é o seguinte: o governo atualmente está pagando 75% de todos os salários dos funcionários locais de empresas internacionais. Este país tem 25% da população estrangeira. Então, você imagina a quantidade de empresas internacionais. E é um país, como a gente estava conversando antes de começar seu programa, que não tem nem rio, não tem nem fonte de água. Então, esse país Até a água é importada. falou, eu vou bancar o governo, eu vou bancar o salário, porque, número 1, não pode ter demissão. Eu preciso garantir minha economia. Então, quando a gente fica aquela eterna briga, a economia, pode Então, a sair na primeira rua. coisa que eles protegeram foi a economia. Foi a economia com o dinheiro que está guardado, que é para isso. Todo país tem essa reserva emergencial. Todo país tem. O Brasil tem, a Nigéria tem, Botsuana tem. Exato. Então, eles fizeram isso, eles estão bancando salários, e é qualquer salário. Então, se o local ganha $20 mil, 75% vai ser pago pelo governo. Isso possibilitou que as empresas não fechassem, que as pessoas não ficassem em pânico e que fossem cortados poucos salários ou em poucos cargos, poucos vagas. Então, o índice de desemprego, se a gente comparar com os Estados Unidos, que está uma loucura, aqui não teve isso. Foi a primeira coisa. A segunda coisa é extrema organização e fiscalização, que são coisas que a gente também não convive bem com isso no Brasil. Então, tem casos apetitosos aqui. O sujeito foi encontrar com uma sujeita, não sei se o sujeito é casado ou não, mas foi encontrar com uma moça, foi jantar na casa da moça.
Na volta, ele foi parado, porque ele estava correndo de madrugada, correndo 5 quilômetros por hora a mais do que o permitido. Foi parado por um policial e eles imediatamente fazem o bafômetro. Ele estava alcoolizado, mas a gente sabe, aquele alcoolizado ele bebeu mais do que uma cerveja, que é o permitido, 2 cervejas. E aí, onde você estava? Onde você estava bebendo? Não está aberto nenhum bar, está aberto nenhum restaurante. Cara, eles criaram uma lei especial para o Covid, que permite que a polícia, essa pessoa seja presa. Esse cara está preso, vai ser preso, vai se apresentar a um juiz, a multa de até $10 mil e a prisão de até 6 meses. Nossa. Várias pessoas aqui já foram presas, várias foram multadas, dentro dessa nova lei, desse esquema que é, se você burlar o esquema de ficar em casa, você está infringindo a lei. Então, assim, acho que a gente falou de 2 coisas. Número 1, o político dando exemplo, certo ou errado, cortando do próprio bolso. 2, mantendo a economia com dinheiro reservado para isso. E 3, fiscalizando, porque não adianta só falar, tem que fazer valer. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, não tem mais jardineiro. Aqui, 80% das moradias são construídas pelo governo, são chamados CDBs, que o Maluf imitou o projeto Singapura. Sim. Aqui é o Singapura que funcionou. Do Maluf é o Singapura que o dinheiro foi para a lateral. Mas, então, assim, 80% das moradias são do governo. É um leasing. Eles anunciaram, não tem mais corte de grama, não tem mais jardineiro. Porque não tem como, não é essencial o serviço do jardineiro. Então, o próprio governo já foi organizando. Então, óbvio, a gente está comparando países completamente diferentes, culturas completamente diferentes. Realidades completamente diferentes. Desculpa, porque eu tô na porta da China e 70% da população de Singapura é de origem chinesa. Então, essas pessoas estavam viajando para a China porque era o Ano Novo Chinês. É tradicional viajar. Sim. Então, estava tendo um grande afluxo de gente indo e voltando da China. A China fez um circuit breaker lá, né? Quando houve, inclusive durante o Ano Novo, né? Aliás, foi uma ousadia muito forte da China, porque eles fizeram isso lá e nós não seguimos o exemplo aqui, não paramos o carnaval. A gente devia ter parado o carnaval aqui, porque a gente sabia que ia dar o problema que deu. Mas Brasil sem E eles tiveram coragem de parar, porque a China não é nada, o Ano Novo Chinês é o maior movimento migratório do planeta, né? Porque todo mundo sai para viajar por 15 dias. Gente, é o seguinte, o chinês trabalha de domingo a domingo. Então, essa parada é uma parada realmente sagrada. E é um momento que a economia está bombando, porque quem viaja compra, quem compra gasta mais, comer fora, vai ficar foi em muito hotel. corajoso. E eles acabaram, inclusive, estendendo, né, o Ano Novo. Eu acho que foi mais 15 dias depois dos 15 dias. E tem os outros estados aqui. Aqui tem 4 religiões. Então, as pessoas estão passando Ramadã, aqui presas dentro de casa. Agora vai ter Hajj. Então, assim, Hajj. Então, assim, tem... Os feriados importantíssimos, todos acontecem agora. O Japão teve o Golden Month. Então, assim, agora é o momento que a economia bomba aqui e está tudo parado. Mas como eles fizeram? Sangraram o próprio bolso. Tiraram do próprio bolso. Isso, dou um exemplo. Escola do meu filho. Devolveu um pouquinho de dinheiro para os pais, porque pôde economizar. Você parar para pensar, a escola, a gente está falando de tecnologia, vamos falar de tecnologia? Acho que é uma coisa que tem a ver com o Brasil. Nenhuma escola estava preparada para ter aula online. Nenhuma. Com certeza. Nenhuma. Então, aqui, a lei da honestidade não estamos preparados, faremos o melhor, vamos usar algumas plataformas, eu estou falando das escolas privadas. As escolas públicas usaram o Zoom, foi até engraçado, porque na primeira semana começou a subir, baixar, download de material pornográfico, porque eles não tinham conhecimento da falta de segurança do Zoom, começaram a usar o Zoom, tiveram que suspender. Mas não é um rodízio paulista, né? Suspender o Zoom é fácil, difícil é suspender o ônibus com todo mundo exprimido e cheio de vírus. Então, acho que a escola é uma coisa interessante de falar, porque o que eles fizeram? Começaram a fazer aula online, vão fazer 2 meses que as crianças estão fazendo aula online, 2 meses, não é bolinho. Então, assim, os pais estão em casa cuidando das crianças, as crianças estão professores, mas as escolas gastaram muito mais, porque a gente que é de TI, a gente sabe quanto custa implementar um sistema assim a toque de caixa. Sim. Então, os professores estão gastando mais horas de serviço para produzir as aulas online,
eles estão pagando licenças e mais licenças para as plataformas que eles estão usando, que são muitas, porque, por exemplo, como deu problema com o Zoom, só adolescente que está usando o Zoom. Criança está usando o Google. Então, agora o Google Meet, né? O Google Meet, uma boa plataforma. Então, crianças pequenas estão usando o Google Meet, mas o que interessa é, gastou-se mais. Mas mesmo gastando mais, porque o governo botou o dinheiro nos salários, sobrou um pouquinho e voltou para os pais. E as escolas estão pedindo para que os pais doem para projetos para ajudar as pessoas que não estão sendo cobertas pelo governo. E aí, antes do Brasil, teve $600 para quem não ficou totalmente de fora do sistema. No Brasil, 600 que você tem que ter um CPF, depois não tem que ter mais o CPF, depois o dinheiro não chegou, depois a segunda vai chegar. Aqui chegou. Parou tudo. Aqui chegou. Ia chegar hoje. E só é engraçado, aqui no Brasil, está chegando hoje, e me chamou a atenção na notícia do calendário, assim, o dinheiro está na sua conta hoje, você pode pagar boleto, mas não pode sacar o dinheiro. Você só vai poder sacar o dinheiro no dia 30. Vai ficar 10 dias, 11 dias com o dinheiro na conta. Se você não tiver boleto para pagar até o dia 30, quase todo mundo tem, você não vai poder mexer no dinheiro. Você não pode mexer no dinheiro. E qual é o sentido disso? Não faço ideia. Então, assim, e se tem sentido, por que não explicar? Isto é porque... Alguém está ganhando no overnight com esse dinheiro parado aí na conta. Isso. E não é o trabalhador, com certeza. Não. E o trabalhador, esses 600 também não vão ajudar tanto. Então, não é um dinheiro que né? É diferente dos Estados Unidos, que as pessoas estão pegando o fundo de ajuda pequenas e médias empresas, estão usando para empresa grande, estão usando assim, o cambalacho acontecendo lá. Esse é um ponto interessante aqui no Brasil. É muito interessante isso. A gente está fazendo uma live toda noite aqui para o setor gráfico, e é um ponto recorrente. É o seguinte, aqui o governo ele deu um dinheiro, o BNDES cacifou um dinheiro para as pequenas e médias empresas, e esse dinheiro não é o BNDES que empresta, são os bancos, né? Então ele repassa para os bancos vão lá. Só que nada mudou. O banco ele vai te emprestar R$1.000. Aí ele fala assim, eu te empresto R$1.000. O que você tem de R$2.000 aí para eu poder te emprestar R$1.000? Que sentido tem isso? O banco continua fazendo... O banco não está ajudando ninguém, o banco continua fazendo negócio. Somos uma nação que privatizou a economia, que colocou a economia na mão dos bancos. A gente financiarizou, né? Bancarizou, para usar um termo, né? Bancarizou a economia. A gente só pega dinheiro no banco se a gente der alguma coisa para o banco em garantia. E na sequência a gente vai perder o correio. A gente vai perder os correios. Então, assim, eu acho que é outra coisa também, porque assim, aqui é um grande porto. Então, vai e vem de material. Sim. E é o único porto do mundo que consegue empilhar 4 containers, sei lá quantos containers, assim, tem tecnologia para isso. Quem já foi ao porto, no meu caso, mas quem foi, diz que é uma coisa de louco, que é um cara controlando milhões de containers. Sim, e assim, sim. No Brasil, lá em Santos, eu já imaginava um cara na porta falando, eu preciso de uma grana aí para empilhar 4. Mas aí a gente vai perder o correio. Então, assim, o pequeno empreendedor brasileiro, que apoio que ele está tendo se ele é exportador? Porque a gente passou anos com uma política de exportação para o pequeno, né? Sim. Anos trazendo brasileiro para exportar biquíni, para exportar, sei lá... Havaiana. Havaiana que é um sucesso. A quanto custa uma Havaiana aqui? $50. Aquela vagabunda branca com a tirinha amarelinha. Então, assim... Cadê? Não tem como mandar. O Correio tem uma lista hoje, o Correio Brasileiro, de países para os quais não está mandando nada. Então, assim, a nossa economia está sendo sufocada pela nossa confusão. Sim. E aí a brigalhada de sai para trabalhar, não sai para trabalhar, eu até entendo, é justa, sabe? Porque como é que as pessoas vão fazer? Se não tem ninguém planejando, se não tem um governo apoiando, o que você pode esperar de depois disso? Vai ser uma bagunça, né? Porque aqui cada prefeito, inclusive, faz o que quer, né? Então, não tem mais. Tem pessoal bloqueando a cidade. Não tem nenhum caso de Covid lá e simplesmente não entra ninguém. Tem gente armada na entrada da cidade para não entrar ninguém de fora, né? Isolamento total. Virou um feudo.
Olha, Ana, mas a gente podia ficar aqui horas aqui conversando, o papo está muito bom. Gostaria de convidar você para voltar, para a gente voltar a falar. Deixa as coisas evoluírem um pouco mais, a gente volta a conversar um pouquinho mais. Mas o nosso tempo está acabando, viu? Acabou. Eu gostaria que você se despedisse aí dos nossos seguidores e fica aí o convite. Volte aí, vamos conversar mais, né? Acertando esses horários malucos que nós temos aqui, essa fuso. Aqui fica o convite também. Se alguém tiver interesse em Singapura, quiser trocar ideia, troca. Estou sempre de porta aberta. Eu acho que a gente vai precisar disso muito. Acho que você podia usar seu programa para isso até, porque depois a gente vai ter que se virar, né? Então, vamos restar nós mesmos. Exatamente. Então, acho que é um momento da gente pensar como o Brasil... A despeito dos governantes, nós temos que nos virar. Exatamente. Então, acho que fica aí o agradecimento por participar do teu programa e a porta aberta para quem precisar. Apesar de não haver mais avião para trazer ninguém. Nem correio para mandar. Mas remate aí é complicado. Mas foi ótimo. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um Papo Net aqui com a Ana Pessoa, direto de Singapura, né? Direto do amanhã, né? Já está virando a noite lá, já está indo para quarta-feira. E como eu sempre digo, curtam se acharam, deem seu like, deem seu dislike, me digam por que não gostaram, me digam por que gostaram, a gente vai melhorar ou a gente vai resolver as questões, ou tentar resolver as questões ruins. Se inscrevam, ativem as notificações para saber dos nossos próximos bate-papos. E como eu sempre digo no final de cada bate-papo aqui, somos uma sociedade colaborativa. Na verdade, saímos da selva por ser colaborativo, né? Foi caçando mamute que a gente começou a trabalhar em equipe, a trabalhar em conjunto, a colaborar uns com os outros. E pela primeira vez, eu acho que nesses 15 mil anos, 30 mil anos, não sei quantos, a gente tem as ferramentas para fazer essa colaboração, como agora, conversando lá com Singapura, sem limites de distância, sem limites de fronteiras, sem limites de idioma, inclusive. Outro dia fiz um bate-papo num outro idioma, onde algumas perguntas eu jogava no Google Tradutor antes de fazer a pergunta para o entrevistado, porque eu ficava meio inseguro. Então, a gente não tem mais limitações. A tecnologia nos permite isso. A limitação agora é a nossa imaginação e a nossa capacidade de realizar, né? Por nós mesmos, né? Não por uma autoridade que vai nos permitir ou autorizar a fazer o que nós precisamos fazer. Então, vamos evoluir, usar essa tecnologia para evoluir como sociedade e construir nosso futuro. Obrigado e a gente se vê no próximo Papo Net. Até mais.